Só uma observação aqui. Quando eu falo para você não dar ouvidos ao pastor, ao padre, né? O que eu quero dizer é para não dar ouvidos a eles naquilo que eles falam que vai contra os ensinamentos de Jesus, contra a palavra de Deus. Porque há quem diga que os homens de Deus, os representantes de Deus na terra, eles podem legislar tomando ali, sendo representantes de Cristo. Mas isso é uma perversão do Evangelho, conhecido como heresia. Heresia é isso. Heresia é você pegar a verdade e transformá-la numa meia-verdade. Por que meia-verdade? Porque a palavra nos diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E somente nele está a nossa salvação. Então, assim, ele já determinou tudo, ele nos ensinou ali os evangelhos, o Novo Testamento, né, o Velho também, ele nos fala sobre o que é a vontade e o projeto de Deus, de salvação de Deus. E ele nos ensina o que nós precisamos está ali, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Aqueles que vêm depois para acrescentar, né, colocar fardos pesados sobre os homens, não, esses transformam a verdade em meias verdades, porque Jesus é a verdade absoluta. Então, às vezes os homens, eles torcem o evangelho, eles acrescentam coisas que vão contra a vontade de Deus. E é isso que eu quero dizer quando eu falo para não dar ouvido a pastores, a padres, né? A homens que se dizem de Deus, mas que são falsos profetas. Deixa eu explicar direitinho para você. Aquele que fala contra a palavra de Deus, a Bíblia, acrescentando ou fazendo coisas que são contra a vontade de Deus, esses que dizem que vêm em nome do Senhor e fazem contra a palavra de Deus, são os falsos profetas. A palavra fala a respeito deles. Então nós temos que observar e examinar as Escrituras, e aquilo que os padres ou pastores, ou aqueles que se dizem homens de Deus, que são pecadores também, falam que é de Deus, você conhecendo as Escrituras, você vai reter o que é bom. Mas aquilo que eles falam que vai contra a Deus, aí não. Vamos citar um exemplo. A salvação é de graça mediante a fé. Aí alguém vem e fala que você tem que pagar pela salvação, que você tem que comprar, que você dando dinheiro você está salvo. Isso é uma heresia. Isso é torcer a verdade. Isso não é verdade. Entende? Jesus salva, mas você tem que pagar. Jesus salva, é uma verdade. Você tem que pagar, é uma mentira. Por quê? Porque não está na palavra. Aí se vem alguém falando, não, mas eu sou um representante de Deus, e eu falo porque eu tomo o lugar de Cristo, eu sou o vigário de Deus na terra, e eu posso legislar, falar que, além de Jesus, o Jeremias, a Marta, ela salva. Não, isso não está na palavra. Isso não é verdade. Entendem o que eu quero dizer? Aí Deus fala na palavra claramente, está nos mandamentos, Êxodo capítulo 20, que ele visita até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem e faz misericórdia até 1000 daqueles que ele ama. Só que antes disso, antes de falar isso, ele fala, não farás para ti imagem de escultura, nem do que tem em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem em lugar nenhum. Porque eu sou Deus zeloso que visita até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, quem faz imagem para adorar, aborrece a Deus. Não importa, não importa o que você diz que está venerando, não importa. Deus não aceita que você tenha um amuleto, uma imagem, ou que você peça para qualquer outro que não seja para Jesus, porque Ele é o único intermediário. Aí se vem algum homem que se diz de Deus, representante de Deus na terra, falando que tem o poder para acrescentar, porque é o representante de Deus na terra, isso não é verdade, isso não está na Bíblia. Na verdade, isso vai contra a Bíblia. O que significa anticristo? Anticristo é aquele que combate a Cristo ou que toma o lugar de Cristo. Então, o espírito do anticristo já está na terra, né? O que é o espírito do anticristo? É justamente isso, projetos que se colocam no lugar de salvação de Cristo.
que não levam a comunhão com Deus, mas ao juízo, né? Levam ao juízo. Então, o que eu tenho para dizer para você que escuta essa mensagem é que, quanto aos homens que se dizem de Deus, né? O sétimo dom espiritual é o discernimento de espíritos. Como é que você vai adquirir discernimento? Conhecendo a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. A doutrina verdadeira é a palavra de Deus. Saiba aquilo que agrada e aquilo que te afasta de Deus, tá? Então, quando eu digo não dai ouvidos a pastores, a padres, é naquilo que eles falam que venha contra a palavra de Deus. Mas deem ouvidos sim aos pregadores, servos de Deus, que estão de acordo com a palavra de Deus. Amém? Porque somos todos pecadores. Aquele que estiver em pé, ore para que não caia. A nossa força está em Cristo, a nossa fé está em Cristo. Nós em nós mesmos não somos fracos, pecadores, mas em Deus tudo podemos, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa promessa, é a nossa esperança. Então creia somente em Cristo. Amém? A paz do Senhor.